sobre a série Onde os Bilionários da Bolsa Investem e hoje vamos comentar sobre a carteira do Luiz Alves Paz de Barros, que é um dos investidores mais antigos da Bolsa e possui mais de 4 bilhões de patrimônio líquido. E o primeiro ponto, ele investe através do fundo Alaska Poly e também ele destaca que quando compra uma nova ação, ele fica torcendo para o papel cair mais. Enquanto isso, o investidor iniciante quer aportar seus primeiros R$1.000 em certo ativo e já quer que ele dispare na cotação. E, aqui no caso, de um investidor com mais de 50 anos de bolsa, ele fica torcendo para o papel continuar caindo, desde que ele possua uma boa perspectiva. Então, durante esse período, ele pode acumular uma boa posição e quando o papel subir, ele terá montado uma posição substancial. Então, ele gosta de acumular pagando pouco e não pagando muito por certa empresa. Além do mais, neste período que temos, desde 2003 até o momento, o fundo dele rendeu 4.449%, o S&P 500 em reais 962% e o Ibovespa 908%. Então ele conseguiu uma performance de 5 vezes o Ibovespa no período. E até no curto a médio prazo, a performance ficou acima do que o mercado. Além disso, esse grande retorno não foi em linha reta porque olhe grandes quedas que aconteceram de 40%, 50%, outra queda de 40% e recentemente 50% de queda na pandemia. Então nada será em linha reta, esteja ciente disso porque grandes quedas de 40% irão acontecer na sua carteira. E perceba que as pessoas que têm uma estratégia clara, persistem durante as quedas, acabam acumulando muitas ações na baixa e quando acontece essa alta, você literalmente toma um susto com o crescimento do seu patrimônio. Então persistam quando acontecer alguma queda e não se desesperem para sair vendendo e fugindo da bolsa. Outro ponto que chama atenção é a evolução do patrimônio em verde e em azul escuro, o valor aplicado. Então perceba que até 2016 e 2017 ele ainda aportava nesse fundo e desde então, praticamente ano após ano, ele tem retirado recursos do fundo. Então na prática, temos aqui um valor negativo retirado de 72 milhões e hoje o fundo possui 4 bi de patrimônio. Então perceba que até realizando saques, o fundo tem entregue um crescimento no patrimônio líquido. Fora isso, quais são as principais posições? Temos aqui dados desatualizados porque os fundos omitem durante cerca de 3 a 6 meses e aqui temos dados de março de 24. Então a principal posição é o Banco do Brasil com 16%, a Login 12,8%, a Marco Polo quase 10%, Cogna 7%, Hidrovias do Brasil 6,7%, a Allos com 5,8%, a Valide 5,7%, Celesc 5,5%, Lojas Quero Quero 4,2% e a IOSP com 3,8%. E também, em fato relevante e recente, os fundos da gestora Alaska aumentaram a sua participação nas Lojas Quero Quero. Então essa posição pode estar maior do que 4,2% no momento. Além disso, olhando aqui a quantidade de ações e também o valor da posição, realmente chama a atenção, 700 milhões de reais só no Banco do Brasil, 12 milhões de ações, na Login, mais de meio bilhão investido, Marco Polo, 424 milhões, na Cogna, 315 milhões, Hidrovias do Brasil, quase 300. Então perceba que um bilionário tem posições muito substanciais. Outro ponto, quais foram as últimas movimentações de compras e vendas? Então para março de 24, ele comprou 67 milhões de reais de Marco Polo, ordinária, 14 milhões de Braskem, quase 10 milhões de Valide, 8 milhões de Lojas Quero Quero, 6 milhões de Cogna, quase 5 milhões de Hidrovias do Brasil e da Login, e da São Carlos apenas 100 mil reais. E também esqueci de comentar, mas para março ele não realizou nenhuma venda. E agora para fevereiro ele realizou 4 aportes, Braskem 3 milhões, Hidrovias do Brasil 10 milhões, Banco do Brasil, quase 4 milhões, e na Login, 2,3 milhões. Daí, eu vou destacar um pouco sobre as 3 principais posições, Banco do Brasil, Login e também a Marco Polo. Agora sobre o Banco do Brasil, 16% do fundo, e no caso do Banco do Brasil, eu ainda acho muito barato, muito rentável e com boas perspectivas de proventos. E perceba que o banco tem entregue proventos consistentes e crescentes porque o lucro tem crescido neste período e também o banco aumentou o seu payout de 30% para 45%. E o mercado até cogita que no futuro poderia acontecer outro aumento no payout para talvez 50% ou até no máximo 60%. Então, se fosse o caso, o Banco do Brasil poderia pagar proventos maiores no futuro caso acontecesse o crescimento do lucro e também o aumento do payout.
Além disso, recentemente o Itaú BBA destacou esse estudo que o Banco do Brasil está extremamente descontado por um preço sobre lucro na faixa de 4 vezes, uma rentabilidade na faixa de 20%, um PVP abaixo do Q1 e um dividendo esperado entre 9% a 11%. Então, o Banco do Brasil está cotado abaixo do que essas médias, a rentabilidade está acima do que as médias e o dividendo esperado também fica muito acima do que as suas médias. Então, é uma raridade este patamar de preço. Já a segunda empresa com maior peso na carteira é a Login N3, que possui quase 13% do patrimônio líquido. E comentando aqui um pouco sobre a Login, acho que eu nunca comentei no canal, a empresa é a segunda maior de navegação brasileira, tem a concessão de longo prazo até 2048 do terminal de Vila Velha. A empresa possui uma receita até que substancial, 2,3 bi de receita em 2023, um EBITDA de quase 600 milhões, ou seja, uma margem muito boa, de 25%, e a empresa é quase uma microcap com cerca de 3,8 bi de valor do mercado. Outro ponto, a empresa destaca base de clientes diversificada sem concentração significativa. Porque, olhando para o segmento de navegação costeira, os 5 principais clientes representaram 18% da receita de 2023 e os 40 principais clientes representaram 56% da receita de 2023. Então a empresa está diversificada tanto em clientes e setores porque eles atendem empresas da parte de eletrônica, comidas e bebidas, parte logística, metais e mineração com a Vale e a Gerdau e também outros setores. Já no terminal de Vila Velha, que conseguiram 350 milhões de receita, os 40 principais clientes representaram 80% da receita e quase metade da receita veio de 5 clientes. Então perceba que a receita da empresa é bem pulverizada, tanto na quantidade de clientes e também em diversos setores. Além disso, essa foto realmente é bem curiosa, vantagens da navegação costeira e potencial de crescimento. Porque temos uma navegação costeira de 8.500 km, 80% da população do Brasil está localizada dentro de um raio de 200 km da costa e 70% de concentração industrial está ao longo da costa. Ou seja, esse ponto acaba gerando um diferencial para a empresa conseguir crescer. Fora isso, olhando a matriz de transporte nos países, perceba que 60% dos transportes do Brasil são por meios rodoviários, 11%, cabotagem, ferroviário 22%, oleoduto 2% e fluvial 2%, enquanto em outros países a parte de cabotagem representa um percentual bem maior. Daí porque a empresa cita que esse segmento poderá crescer em uma taxa mais acelerada, porque eles colocaram aqui navios de 6 mil toneladas, 86 vagões de 70 toneladas e 172 caminhões de 35 toneladas. Aí destacaram que o consumo médio de combustível da parte de navios é menor versus a parte ferroviária e rodoviária. Outro ponto, emissão de carbono também é menor, custo de transporte médio também é menor e também o risco de roubo de carga é muito baixo em comparação com a parte ferroviária e principalmente com a parte rodoviária. Então eles destacam o potencial de crescimento de volume que poderão crescer em quase 5 vezes, considerando o volume atual versus o potencial de crescimento. E também considerando o cenário mais otimista possível, o setor poderia crescer em cerca de 10 vezes. Além do mais, a Login tem entregue crescimento de receita em uma taxa de 22% ao ano, as margens da empresa têm melhorado e a dívida segue controlada de apenas 1,7 dívida líquida sobre EBITDA. Então, realmente a empresa fez um excelente trabalho após 2015 e 2016, porque naquele período os resultados afundaram e a empresa até reportou prejuízo e a dívida explodiu. Porém, esse tipo de empresa, eu acho que o pequeno investidor tem que ficar longe porque essa foto que eu retirei do site Investor 10 mostra o histórico de lucros da empresa, que é muito instável. Em certo ano a empresa reporta prejuízo, outro um pequeno lucro, do nada o lucro explode, depois o lucro despenca. Então, realmente fica difícil para o pequeno investidor analisar esse tipo de empresa, projetar alguma coisa e também a empresa mal paga proventos. E por fim, a top 3 empresas do fundo, Marco Polo, com cerca de 10% de peso. E a Marco Polo é uma empresa bem relevante até na ótica mundial, na parte de ônibus, e a empresa é referência em tecnologia de carrocerias e líder no mercado brasileiro. Fora isso, a empresa foi fundada em 49 e é uma companhia aberta na bolsa desde 1978. E no momento a empresa conta com 15 mil colaboradores,
que produzem mais de 13 mil ônibus por ano. E outro ponto sobre alguns destaques do segundo TRI, a empresa ainda tem reportado crescimento na receita, no EBITDA, as margens estão altas e muito acima do que as suas médias, então esse ponto acaba sendo um receio do mercado, porque esse fato já aconteceu antigamente e depois veio um ciclo fraco e a empresa reportou uma piora no resultado. Daí nessa foto temos alguns produtos que a empresa vende, ônibus destinados para a parte rodoviária, ônibus também para a parte urbana e também micro e volare. Fora isso, essa foto mostra a produção brasileira de ônibus entre 2012 até 2023. E a parte boa para Marco Polo é que a idade média da frota brasileira de ônibus passou de 8 para 11 anos. Então perceba que a produção caiu e a idade média da frota cresceu de 8 para 11 anos. Então a tendência é que em algum momento acontecerá essa troca da renovação de ônibus antigos por ônibus novos, consequentemente a Marco Polo poderia pegar este crescimento. Fora isso, se olharmos para a produção entre 2012 até 2014, perceba que apesar da empresa estar reportando recorde de receita, recorde de lucro, pagando altos proventos, ainda não alcançamos aquele patamar de produção entre 2012 a 2014. Então, caso acontecesse isso, a empresa ainda teria bastante potencial de crescimento. Outro ponto, nessa foto temos a evolução da receita da empresa, que era de 2,5 bi, depois cresceram para 3,5 a 4 bi, e no ano passado a empresa alcançou 6,6 bilhões de receita. Fora isso, realmente o Luiz Alves acertou em cheio essa empresa, porque em 12 meses a Marco Polo subiu 79%, e em 2 anos a Marco Polo subiu 280%. Então a empresa foi uma das maiores altas da Bolsa brasileira. Fora isso, o dividendo atual é de 10%, mesmo considerando essa grande alta na cotação. Outro ponto, a empresa nunca falhou nos pagamentos de 2014 até o momento, e sim, pode ter acontecido alguma piora por causa de alguma queda no lucro, alguma pandemia, mas perceba que o provento sempre foi consistente e no médio a longo prazo ele cresceu.